Você já parou para pensar em como um ato de fé pode transformar o destino de toda uma geração? A história de Noé é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia, repleta de lições sobre coragem, obediência e esperança em tempos de crise. Em um mundo dominado pela corrupção e pela maldade, Noé se destaca como um farol de integridade e determinação. Escolhido por Deus para realizar uma tarefa monumental, ele se torna um símbolo de resistência e fé inabalável. Imagine viver em uma sociedade em que a moralidade é ignorada e o desespero parece não ter fim. Noé experimentou isso em sua própria vida. Ele foi chamado a construir uma arca colossal, um projeto que exigiu não apenas habilidades práticas, mas uma profunda confiança na palavra de Deus, mesmo quando todos ao seu redor o desprezavam e zombavam de sua missão. Neste vídeo, vamos mergulhar na fascinante jornada de Noé, explorando como ele perseverou frente à incredulidade e à oposição, e como sua fé se tornou a chave para a salvação de sua família e de diversas espécies. Ao longo da narrativa, veremos o impacto do dilúvio, não apenas como um evento catastrófico, mas como um divisor de águas na história da humanidade. A Arca de Noé não é apenas um abrigo físico, ela representa a esperança e a proteção divina em meio ao caos. Vamos também refletir sobre o significado da aliança que Deus estabeleceu com Noé após o dilúvio, simbolizada pelo arco-íris, que nos lembra da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Essa promessa não é apenas uma garantia, mas um convite à humanidade para que busque a reconciliação e a renovação. No entanto, a história de Noé não é isenta de complexidades. Após o dilúvio, ele enfrenta desafios novos, incluindo a interação com seus filhos e as consequências de suas ações. Como essa dinâmica familiar se desenrola nos ensina sobre responsabilidade e a importância de honrar aqueles que amamos. Prepare-se para uma jornada que vai além dos eventos bíblicos, revelando verdades atemporais que ainda ressoam em nossas vidas hoje. Ao explorarmos a rica tapeçaria da história de Noé, descobriremos não apenas um relato sobre um homem e sua arca, mas uma mensagem poderosa sobre fé, redenção e a capacidade de recomeçar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Venha conosco nessa viagem inspiradora e descubra como a coragem e a fé de Noé podem nos guiar em nossas próprias tempestades. A história de Noé começa a ganhar vida quando Deus, ao observar a corrupção e a maldade que permeavam a sociedade, decide que era hora de uma intervenção drástica. Noé, descrito como um homem justo e íntegro, se torna o escolhido para uma missão monumental: construir uma arca que salvaria sua família e representantes de todas as espécies animais. Essa escolha divina não foi feita ao acaso. Noé se destacou em meio à decadência moral que dominava seu tempo. A construção da arca é um ato que demanda não apenas habilidade, mas também uma fé inabalável. Durante anos, Noé trabalhou incansavelmente, enfrentando a incredulidade e as zombarias de seus contemporâneos. O livro de Gênesis nos conta que, mesmo diante do escárnio, Noé permaneceu firme em sua determinação de obedecer à voz de Deus. Ele não apenas construiu a arca, mas também organizou o plantio e a reserva de alimentos, preparando-se para o que estava por vir. A dedicação de Noé em seguir as instruções divinas é um testemunho poderoso da sua credibilidade e confiança na promessa de Deus. Quando finalmente o dilúvio chega, a narrativa alcança um ponto culminante. As águas cobrem a terra, e Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras se refugiam na arca. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não para, e a terra é devastada. Noé observa a destruição do mundo que conhecia, enquanto dentro da arca, ele e sua família se mantêm seguros, confiando na providência divina. Essa fase representa um momento de profunda reflexão, pois Noé percebe que sua fé e obediência não apenas salvaram sua vida, mas também a de toda a criação. Após o dilúvio, as águas começam a recuar, e o mundo se transforma. Noé, em um ato significativo, decide enviar uma pomba para verificar as condições do exterior. Quando a pomba retorna com uma folha de oliveira, é um sinal claro de que a vida estava prestes a retornar à terra. Esse gesto simboliza a esperança e a renovação, mostrando que, mesmo após a devastação, a vida pode emergir novamente. Finalmente, quando Noé e sua família saem da arca, eles testemunham um mundo diferente, um cenário pós-catástrofe. Em agradecimento, Noé oferece sacrifícios a Deus, expressando sua gratidão e devoção. É nesse contexto que Deus estabelece uma nova aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris se torna o símbolo dessa aliança, um lembrete visível da misericórdia de Deus e da promessa de um futuro melhor. Contudo, a história não termina apenas com a aliança. Noé, agora líder de uma nova era, enfrenta novos desafios. Ele planta uma vinha e, em um momento de fraqueza, se embriaga. Esse episódio revela a complexidade da natureza humana e as consequências das ações de Noé. Os comportamentos de seus filhos, Cã, Sem e Jafé,
e as reações que tiveram em relação ao pai expõem a dinâmica familiar e a importância do respeito e da honra dentro do lar. À medida que a narrativa avança, somos levados a refletir sobre a responsabilidade que vem com a liderança e a necessidade de permanecer vigilante, mesmo após tempos de grande vitória. A história de Noé, portanto, não é apenas sobre a salvação, mas também sobre as lições que aprendemos ao longo do caminho, sobre a fé, a integridade e a complexidade das relações familiares. Essa rica tapeçaria de eventos nos ensina que a jornada de Noé é um convite à reflexão sobre como nossas ações e escolhas podem influenciar nossas vidas e as vidas das futuras gerações. Ao final, a história de Noé se torna um poderoso lembrete de que, mesmo em tempos de adversidade, a esperança e a fé podem nos guiar para um novo começo. Após o dilúvio, a narrativa de Noé se desdobra em um cenário novo e desafiador, onde ele se torna não apenas um sobrevivente, mas também um líder em um mundo que precisa ser reconstruído. A terra, agora transformada e limpa das corrupções anteriores, oferece a Noé e sua família a oportunidade de recomeçar. Noé, ao plantar uma vinha, faz mais do que simplesmente cultivar. Ele simboliza a esperança e a resiliência da vida após a catástrofe. Este ato de plantar é um sinal de que a vida deve continuar e que a humanidade tem a capacidade de se regenerar, mesmo após as piores tragédias. Contudo, a liderança de Noé também destaca a complexidade da natureza humana. A embriaguez de Noé, que ocorre após a colheita do vinho, revela que, mesmo os homens mais justos e escolhidos por Deus, são suscetíveis a falhas e fraquezas. Esse momento de vulnerabilidade é crucial, pois nos lembra que todos nós, independentemente de nossa fé ou integridade, temos nossas lutas internas. A transição de Noé de um líder exemplar para um homem que se expõe de maneira inadequada serve como um alerta sobre a fragilidade da condição humana. A reação de seus filhos a esse incidente também reflete as diferentes formas de lidar com a vulnerabilidade e a falibilidade. Cã, ao desrespeitar seu pai, demonstra uma falta de honra que resulta em consequências severas. A resposta de Sem e Jafé, que cobrem Noé sem olhar para ele, exemplifica a dignidade e o respeito que devem ser mantidos dentro das relações familiares. Essa dinâmica entre os irmãos ilustra a importância de como tratamos os membros de nossa família, especialmente em momentos de fraqueza. As consequências das ações de Cã, que resulta na maldição sobre seus descendentes, enfatizam ainda mais a ideia de que nossas escolhas têm um impacto duradouro sobre aqueles que nos cercam. A maldição imposta a Cã e seus descendentes se torna um tema significativo, refletindo sobre o conceito de herança. O comportamento de um indivíduo pode afetar não apenas sua própria vida, mas também o legado que deixa para as futuras gerações. Isso nos leva a ponderar sobre a responsabilidade que cada um de nós carrega em nossas ações diárias. Noé, assim, se torna um símbolo não apenas de esperança, mas também de responsabilidade, pois a liderança que ele exerce após o dilúvio requer vigilância e um compromisso contínuo com a integridade. Além disso, a aliança que Deus estabelece com Noé após o dilúvio é um ponto fundamental na narrativa. Deus promete nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, e essa promessa é simbolizada pelo arco-íris, que se torna um sinal visível de sua misericórdia e compromisso com a criação. Noé e seus filhos recebem a responsabilidade de repovoar a terra, e essa tarefa é acompanhada de um chamado à responsabilidade sobre a vida e a criação. A ordem divina para que sejam férteis e multipliquem-se destaca a importância da vida e da preservação do mundo ao nosso redor. Essa chamada à ação é um lembrete de que, mesmo após a destruição, a humanidade é convidada a se reerguer e a cultivar um mundo melhor. A história de Noé, portanto, se expande para um rico mosaico de lições sobre fé, responsabilidade e a complexidade das relações humanas. A jornada que ele empreende nos ensina que a verdadeira liderança vai além de salvar vidas, envolve cuidar e honrar aqueles que estão ao nosso redor. Noé, apesar de suas fraquezas, simboliza a luta constante entre a fé e a imperfeição, entre o compromisso e a responsabilidade. À medida que refletimos sobre a vida de Noé e as repercussões de suas ações, somos convidados a considerar como nossas próprias decisões e comportamentos impactam não só nossas vidas, mas também as vidas das gerações futuras. A história de Noé é um poderoso testemunho da graça de Deus e da capacidade de recomeçar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em última análise, ela nos lembra que, embora enfrentemos adversidades e falhas, sempre há espaço para a esperança, a redenção e a construção de um legado positivo que perdurará através do tempo.